Bom, menino, seguinte, vamos falar de um assunto agora. Puxa, um assunto importante, vamos falar sem preconceito sobre isso, porque tem muita gente que perde qualidade de vida porque tem hemorroida. E vocês sabiam que a alimentação está diretamente ligada? Olha que coisa, a alimentação está ligada em absolutamente tudo quando a gente fala dessa questão também. Então hoje a gente convidou mais uma vez a nutricionista Flávia Sgavioli. Bem-vinda! Tudo bom? Tudo bom, e você? Outro dia mostramos a sua matéria na praia. Ah, é? Você foi lá, Foi. descobriu que a galera tava aprontando, Fui né? lá, Não dar tem uma muito tempo geral nós no passamos, né? Mas foi bom que você pegou umas Investigando. coisas muito legais, né? Foi, Pessoal com hábitos saudáveis, Sim, né? sim, gostei, fiquei satisfeita. Tá aí, muito bom. Com a gente, Flavinha, mais uma vez. Vamos falar de hemorroidas. Para introduzir o assunto, a gente foi conversar e ouvir. Vou pegar aqui para vocês. Espera aí. Aqui. A gente foi ouvir as palavras da proctologista, doutora Vanessa Prado, para explicar o que ocorre, o que é o problema. Olha lá. Tá no ponto aí? Só que não? Minutinho. Nossa, a sonora vai entrar. Mas tá bonita mesmo, eu fiquei com um pouco de medo de alguns itens. Aí. Hemorroidária. Na região anal, nós temos 6 pontos aonde pode ter vasos sanguíneos que causam as hemorroidas. Nós temos hemorroidas internas e hemorroidas externas. E elas são causadas principalmente por alteração do hábito alimentar, da hidratação. E nós sabemos hoje que uma porcentagem também está relacionada à genética. Ou seja, que você traz uma hereditariedade familiar, tá? Qual que é o tratamento para essas hemorroidas? Existem diversos tratamentos de acordo com a classificação. Se você tem uma hemorroida mais inicial, é um tratamento clínico. Se você tem uma hemorroida mais externa, com plicomas, que é aquela sobra de pele, é um tratamento cirúrgico. E hoje em dia a gente tem a técnica que eu mais faço, que é a desarterialização hemorroidária, que é uma técnica que não tem corte, é uma técnica que não grampeia, que não é laser, que através de um aparelho Doppler você consegue realizar a cirurgia hemorroidária sem ter tanta dor, um pós-operatório mais imediato, com uma recuperação melhor, sem sangramento, sem banho de assento. Tá aí. Um agradecimento, doutora Vanessa Prado, que é proctologista, então a especialidade que vai tratar, né, caso você tenha aí algum desconforto e perceba, procurar por um proctologista. Quem quiser saber mais do trabalho dela, @doutora abreviado Vanessa Prado, doutora abreviado Vanessa Prado, 3286-0210. E agora, ao vivo, a gente vai falar da questão alimentar, né, Flavinha? O que está diretamente ligado? Então, eu fiquei surpresa com o assunto. Sim. Primeiro ponto, eu achei muito legal vocês trazerem essa pauta aqui no programa, porque é uma patologia extremamente comum e as pessoas sofrem caladas porque têm vergonha de falar sobre isso. Sim, verdade. Né? E às vezes fala quando está gestante, no pós-parto, mas fora isso é bem pouco falado. E está diretamente relacionado à alimentação, em toda a parte preventiva, também como o tratamento durante as fases de que está mais inflamado. Tá? Agora, a constipação, fiquei eu pensando, né? Uma constipação intestinal pode levar a uma inflamação. Exatamente. Então, o primeiro ponto, na verdade, toda a parte preventiva da hemorroida é cuidar do intestino. Tá. Porque no intestino é que a gente vai cuidar da parte da alimentação, estilo de vida saudável, hidratação, atividade física, para que as fezes elas saiam de uma maneira que não machuque, que não seja inflamada, que sejam mais macias. Tá. E essa é uma outra questão que as pessoas às vezes têm um pouquinho de vergonha de falar. Verdade. Né? Então, a gente tem que cuidar do intestino primeiramente. Tá? Certo. Você quer falar primeiro dos que são legais ou o que evitar? Vamos falar dos que evitar? Tem umas surpresas aqui interessantes. Sim, Vamos lá. Vamos Vamos então, o que a gente deve evitar? Bom, a primeira coisa que vocês devem evitar
para prevenção de hemorroidas são o uso de industrializados e açúcares no geral. Tá? Isso porque esse tipo de alimento, assim como se a gente pensar em carboidratos simples, como massa, pães, isso alimenta as bactérias ruins do nosso intestino. Elas adoram açúcar, todos os tipos de industrializado, pães, e elas se alimentam disso. Tá. Então, isso já causa uma desbiose intestinal, fazendo com que o intestino não fique bom. Tanto você pode ter constipação intestinal, quanto alguns quadros de diarreia. Entendi. E a diarreia também, até mesmo se já estiver inflamado, quando você tem diarreia, causa ardência, né? O bolo fecal ali não forma de forma correta. Porque é como se a região ali, na região anal, tivesse um machucado, uma inflamação. Exato. Com uma fibra rompida, né? E aí qualquer coisa, no momento que você precisa, claro, enfim, ir ao banheiro e tal, você pode ter o desconforto naquele momento também. Exatamente. Além daquilo, claro, se prolongar. Por isso, muita gente, quando está ali com aquela questão da inflamação no auge, leva aquelas almofadinhas para se sentar. Sim, porque machuca mesmo. E se você está constipada, as fezes elas ficam mais volumosas e duras, então machuca. Imagina que já é uma região que está inflamada. Sem dúvida. E quando tem a diarreia também, sai um pouquinho de ácido, então aí arde bastante. Entendi. Tem ácido, então, causa muita ardência. nas fezes bem amolecidas. Interessante. O que é aqui? Aqui é o curry. Tá? Então, pode. tem que tomar cuidado com alimentos que sejam mais picantes nesse momento. Tanto para prevenção, tá? Mas claro que a gente está falando do excesso. O curry é super legal para a parte anti-inflamatória, antioxidante. Mas quando já está inflamado, tomar muito cuidado. Tá? No momento que estiver, então, passando pelo desconforto, enfim. Isso. Não ingerir. Tomar cuidado. Excesso, não. Tá? E aquele grupinho ali é bem picante também. Sim. Então, todos os pimentões também, independente se é o vermelho, amarelo ou verde, tomar cuidado. O alho, porque ele é bem picante, até mesmo muito mais ainda se você consumir de maneira crua, tá? Que até que tem um paladar bem picante. E, claro, daí a própria pimenta. Tem que tomar então, molho com pimenta, até mesmo molhos para salada pronto, que às vezes tem um pouquinho. Tá? Pode causar ardência e inflamar, irritar mais a mucosa do intestino. Você comentou na questão da gestação. Pode, então, aumentar a incidência? Enfim, pode ser ali um período da vida que a mulher que já tem uma predisposição, essa questão da genética envolvida, mais alguns hábitos ligados à alimentação, ela pode ter mais hemorroidas? Pode. Então, você segue a mesma ideia para gestante também. Se você já tem uma predisposição genética ou é gestante que já aumenta a chance de ter hemorroida, evitar esse tipo de alimento. Puxa vida, olha que interessante, não tinha a menor ideia. E esse cafezinho aqui no meio da mesa? O cafezinho, ele tá no meio do caminho, por quê? Ele, se consumido em excesso, claro que cada um tem uma tolerância para o café, para a cafeína, tá? Tem pessoas que metabolizam de forma rápida, outras não. Mas, se você consumir o excesso, ele tem uma característica de irritar a mucosa, tanto gástrica quanto de intestino. Por isso que às vezes tem gastrite, a gente fala, cuidado com o excesso de café. Isso acontece no intestino também. Tá? E ele tá no meio do caminho por quê? Porque, por um outro lado, para pessoas constipadas, uma dose pequena de café pode ajudar. Ele tem um efeito laxativo leve. Entendi, legal. Então, tudo é questão de dose. Tá, então não... Tomar bom senso. Bom senso pro sempre. consumo do café, claro, não adoçar. Já que o açúcar é o que vai fazer o efeito para piorar, né, esse desconforto. Exatamente. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @Você Bonita TV. Daqui a pouquinho tem uma receita também que você vai fazer. Isso. E vamos entender o que a gente deve... Já tem pergunta, Fu? Vamos colocar já na tela, então? Vambora. Bora responder aí pro público. Obrigada, Edmar. Um beijo para você. Pimenta e outros temperos e condimentos, então, são os principais causadores? Bom, na verdade, os principais causadores da hemorroida é o estilo de vida. Tá. Então, tudo. Tanto alimentação errada quanto sedentarismo, falta de hidratação, tabagismo, bebida alcoólica. Então, é um conjunto disso que causa a hemorroida.
Certo. Além do que tem algumas pessoas que têm mais predisposição genética também. E até a questão da atividade física, porque a prática da atividade física promove algumas questões hormonais super importantes também para o intestino e para a liberação de algumas substâncias, né? Perfeito, e a motilidade intestinal facilita bastante. Principalmente se você acordar pela manhã, fazer uma atividade física, o intestino tende a funcionar muito bem, Aí, logo ó. pela manhã. Legal, hein? E é importante, né, já que a gente está falando desse momento do intestino funcionar, é você criar uma rotina de ir ao banheiro. Para Tá. quem tem dificuldade, então ter o horário certo para você ir ao banheiro, atender o chamado. O que eu quero dizer com isso? Quando der vontade de ir ao banheiro, tem que ir. Não segura. Não segura, porque imagina, é uma pessoa que liga para você várias vezes e você nega todos os convites, ela deixa de te ligar em algum momento, certo? Entendi. Mesma coisa com o intestino. Tá. Então tem que atender o chamado, cuidado daí com fazer muita força para evacuar. Tá? Então, claro, a alimentação toda ela vai ajudar na formação desse bolo fecal, para que não machuque. E uma coisa bem interessante de falar também é mastigação. Tá. Então, a primeira questão é você mastigar bem os alimentos, porque senão isso vem de forma mais íntegra no intestino e isso dificulta tanto o movimento do bolo fecal quanto a formação dessas fezes. Então, detalhe que, na verdade, é o primordial, a primeira coisa que a gente deve fazer, que muitas vezes a gente passa batido. Cuida tanto da alimentação e esquece de mastigar. Nossa, que importante. E beber muita água. Muita água, principalmente quando a gente prioriza uma alimentação mais saudável, com vegetais, com legumes, frutas, a gente tem um aumento do aporte de fibras, o que é excelente para o nosso intestino. Tá. As fibras, elas são os alimentos perfeitos para as bactérias saudáveis do intestino. Legal. É um carboidrato não digerido. Só que para ele funcionar, a fibra funcionar no intestino e esse bolo fecal ser eliminado, a gente precisa da água. Entendi. Então, muitas vezes, quando a gente começa uma reeducação alimentar, que aumenta o consumo de frutas, verduras e legumes, a gente fica um pouco mais constipado, porque aumentou o consumo de fibra, mas não tomou água adequadamente. Perfeito. Tá. Então, tem que água, no mínimo 2 litros de água por dia. Por dia. Então, Tá. pessoas que têm mais constipação correm mais risco mesmo. Mesmo. E, gente, uma coisa importante também, no momento de uma crise, de uma inflamação um pouco mais exacerbada, não tente passar nada para aliviar a dor. Procure ajuda, vá ao pronto-socorro, né? Vá ao médico, procure proctologista, porque qualquer coisa pode ser perigosa, né? A gente já ouviu algumas histórias, quando eu me preparo para as pautas, né, com o material das meninas, eu gosto de dar umas fuçadas em algumas coisas, né? Gente, não vou nem contar para vocês as histórias que eu vi. Não pode. Por Não isso que é pode tentar passar nada. Não pode. Exato. Por isso que a Tá? parte preventiva é fundamental. É isso aí, né? É importantíssimo. Agora, na questão de frutas e legumes, tudo. Tudo, tá? É questão de voltar para o simples, uma alimentação o mais natural possível. Frutas, verduras e legumes, principalmente na forma in natura, com casca sempre que possível, com bagaço. E a aveia? Aveia, super bem-vinda para pôr por cima de frutas. Sementes na salada, gorduras saudáveis também são excelentes, porque elas amolecem as fezes. Então, abacate, azeite, sementes, gergelim, castanhas, tudo super bem-vindo. O óleo de coco. Olha só, legal. Então, na verdade, quando a gente para perceber, nada mais do que você fazer uma alimentação que todos deveriam fazer. Simples, natural, evitando industrializados, açúcares. Comida, né? Comida de verdade. Tá aí. Não E tem ter erro. O horário, como você falou, de atender a chamada é bem importante. Sim. Vou fazer o seguinte, já tem um suco super bacana, que é para te ajudar. Para quem já teve, para quem de vez em quando tem a questão da inflamação, que sabe que precisa de uma ajudinha extra, a gente vai preparar esse suco maravilhoso para vocês. De volta com o nosso Você Bonito e vamos para nossa receitinha? Suquinho tudo de bom, hein? Ô, delícia, ele fica Vamos numa lá. cor tão linda. Fica. A gente tem um pronto ali que eu já vou buscar. Vamos lá, para vocês fazerem junto com a gente. A gente vai usar, então, meio mamão papaya, 2 colheres de sopa de beterraba crua, meio limão espremido e 1 copo de água. Sim. Vamos lá. Eu trouxe essa receita aqui de propósito para ninguém falar que não tem tempo de fazer. Isso daqui não demora nem 5 minutos. É fácil. É só jogar tudo no liquidificador. Então, mamão. Opa,
O mamão é o melhor amigo nessas horas, né? Ele é muito bom pro fruta intestino. bacana, né? É docinha, beterraba também. Também. Tá? Pode cortar assim ou ralada, como for mais fácil pra vocês. Ui, Aqui. um acidente. Ela tá crua, né? Tá. Opa. Pronto. E o limão espremido, você pode colocar meia unidade ou mais, aí depende do seu paladar. É legal porque ele quebra um pouquinho o doce do mamão e da beterraba. Tá. E a gente deve consumir em algum horário específico? Quer colocar um pouquinho de água? Depois pode ser que ele não bata muito, né? Tem horário específico que você acha que melhora, assim, a condição intestinal? De manhã, tudo que você priorizar da parte mais detox é interessante. Então, tanto o suco assim quanto o suco verde. Na verdade, o interessante é sempre você colocar uma fruta e alguma verdura ou legumes. Aqui poderia ser, no caso, o mamão com cenoura. Ou você poderia colocar outra fruta com escarola, com couve. A ameixa, ela também é legal, não é? A ameixa é ótima. Soltar um pouquinho o intestino. Sim, tanto a fruta in natura, ou também você pode deixá-la hidratando e consumir aquela aguinha que ela ficou da de ameixa molho. seca. Da ameixa seca também, isso é e bem bom, legal. Sobe o som, Galdino. Esse liquidificador, ele vem às vezes dando uma... Vamos ver se tá aqui. Tá ok aqui. Aqui, peraí. Deixa eu trocar a tomadinha aqui, vamos lá. Ai, gente, começando a semana com aquela amizade com o liquidificador. Peraí. Aí, vamos ver. Também não! Também não, a gente pode pegar o pronto ali. Vamos pegar o pronto, Flavinha. Flavinha tira de letra. Que minhas convidadas... É improviso, ao vivo. Aí, ó, estudaram. Assim. Então vamos ficar na mesa. Tá aqui, gente, é só bater tudo. Hoje ele não tá afim, então a gente respeita, não é? Sim. Aqui, que lindão que fica. Não vamos coar, Flavinha? Não coa, porque grande parte da fibra se mantém assim, intacta. Tá. Você pode colocar aveia, pode colocar chia, linhaça, pode inventar aqui, pôr gengibre. A imaginação é livre, é importante sempre ter uma fruta e algum tipo de legume ou verdura. A gente pode dividir ao longo do dia, porque eu fico pensando, de manhã é bacana e tal, mas às vezes a pessoa não consegue gerir isso aqui. Tem gente que acorda de manhã já meio nauseado, meio numa situação, né? Pode. Tem de tudo, né? Então a gente tem que pensar nas possibilidades. Como ele rende muito, dá pra porcionar? Dá para porcionar, ou então o que você pode fazer é consumir uma porção menor mesmo, de manhã, mais concentrado e com um pouquinho menos de fruta. Tá? Não tem problema algum. Você faz como se fosse um shot matinal e o resto do dia você mantém com hidratação só mesmo de água. E aí, então, gente, diminui a receita, essas quantidades que eu acabei de passar. Coloca tudo metade, Sim. vai ter um pouquinho menos. Bonitão ele, né? Eu vou Fica experimentar isso aqui. É de verdade. É de verdade. Televisão, aprendam. Tudo você pergunta antes se é de verdade. É bom. É uma delícia. Tem um finzinho ali do... gostosinho. Vamos colocar a perguntinha do público, olha lá, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Frank, um beijo. O chá de sene, eu acho, né? Ajuda a prevenir hemorroida? O chá de sene, ele é bem legal para constipação. Então, indiretamente, sim, ele ajuda na prevenção. Tem alguma outra erva que você acha legal? Sim, só chamar uma atenção, tomar muito cuidado para não usar chá, assim, que é muito laxativo, tanto qualquer tipo de laxante quanto chás laxativos. Tá. Porque isso pode causar diarreia, e quando a gente tem diarreia, a gente esvazia todo o trato gastrointestinal. E para ele se encher de novo e você sentir vontade de evacuar, isso vai uns 2, 3 dias, e aí você fala, tô constipada, vou usar de novo. E isso vira um ciclo de vício de você consumir tanto chá quanto outro tipo de laxante. Mas o chá de sene é legal. Tem alguns outros chás também para ajudar no alívio do incômodo, quando você estiver com a hemorroida, que é chá de cavalinha, dente de leão, de hortelã, chá de agrião. Tá. São super bem-vindos também. Olha só que bacana. E essa questão aí pontual de cada um do horário de ir ao banheiro, isso não interfere, desde que a pessoa tenha, enfim, uma qualidade de fezes e que possa ir todos os dias, né? Não tem problema se a pessoa tem um hábito noturno ou após o almoço, não tem problema. Não tem problema, o importante é ir. E de forma saudável. E tá bem, estar bem sempre hidratado. Mais uma perguntinha do público na tela. Obrigada, Sônia. Um beijo pra você. Açafrão fresco também prende o intestino? Não.
Na verdade, o açafrão, ele não prende intestino, muito pelo contrário, ele é legal para tratar intestino na parte anti-inflamatória. Tá. Mas tem que tomar cuidado quando você já tem a hemorroida, porque o excesso, vamos ver lá, o excesso de açafrão, ele pode irritar a região que está inflamada. Assim tá como aqui o curry que você comentou. Isso, perfeito. Tá. Mas isso no dia a dia, de forma moderada, não atrapalha. Pelo contrário, ajuda. Então, é sempre pensar na dose. Certo. Tem que tomar cuidado com o excesso de açafrão e curry. O lance é aquela parte picante mesmo, né? Agora, na questão de proteína de origem animal ou proteína de origem vegetal, isso não influencia? Você pode sim consumir todos os tipos de proteína, só muito cuidado com o consumo de carne vermelha, Tá. porque a carne vermelha constipa mais, às vezes ela fica até 72 horas no organismo para ser totalmente metabolizada. Então, isso para constipação, para quem já tem uma tendência, é bastante perigoso. Tá. Então, para quem até quer manter o intestino mais saudável, evitar consumir muita carne vermelha. Então, alternar os dias, ir mais para uma proteína vegetal, O ovo, tudo bem. Uhum, aí tudo bem. E aí a gente já pensa na questão de feijão, lentilha, tem que deixar ali de molho para tirar os fatores antinutricionais, né? Senão também pode piorar essa questão aqui. Senão pode piorar e aí até o desconforto com gases, né? Às vezes já tá com desconforto da hemorroida, vai ter gases ainda, vai piorar. Nossa Né? Senhora. Então, deixa de remolho esses grãos de água quente, espreme um limão, que isso ajuda também a reduzir esses efeitos. Tá aí. É o famoso deu ruim, né, gente? É impressionante. E isso a gente fala aqui de um jeito assim e tal, de um jeito leve, sem preconceito, mas no dia a dia se acontece, isso te tira da rotina de trabalho, da rotina familiar, das coisas que você tem que fazer. Então, de fato, pauta super válida. Obrigada mais uma vez, viu? Imagina, obrigada Flavinha, a você. sempre com a gente, ela que é nutricionista, Flávia Sgavioli. Você encontra no site Flávia Sgavioli. O Sgavioli é Sgavioli, tá? Sgavioli.com.br e nas redes sociais para segui-la. @doutora, abreviado, Flávia Sgavioli. Quem quiser lá no Insta também me acompanhar, @Carol_Minhoto. Te vejo amanhã ao vivo às 9 horas da manhã. Estamos só começando mais uma semana. Obrigada pelo carinho, obrigada sempre aí pelas mensagens, que a gente está aqui todos os dias para colocar em prática mesmo, né? Essa questão dos hábitos saudáveis. Um beijo e até amanhã.